temos mais uma notícia do YouTube, porque a gente sempre olha aqui, né? O YouTube ele lança lá no blog oficial, e antes ele lançava uma a cada vários meses, inclusive agora já tá lançando demais. Eu vou começar a selecionar os que a gente traz aqui, porque ele lança algumas dicas de criação de conteúdo, e apesar das dicas serem meio balela, muitas vezes elas serem mega superficiais, pouco aplicáveis, ele nos dá espaço para a gente conversar sobre. Então o que a gente vai fazer hoje é olhar essas dicas que vieram sobre a desmistificação do YouTube Shorts. Como eles não postaram em português, nós vamos olhar em inglês com o nosso bom tradutor automático e ver o que são esses mitos da criação de conteúdo no YouTube Shorts. E pra gente começar, é o primeiro, mito 1. Shorts são só para a geração Z e desafios e dancinha, né? E é um ótimo, cara, assim, isso aqui tá atrasado, né? Acho que a gente já passou essa fase dos conteúdos curtos. Nossa, na época da pandemia era isso, nossa, tu faz conteúdo curto, mas tu faz dancinha, tu faz challenge. E não, ele é só mais um formato de conteúdo. É muito normal este preconceito, né? Porque se tu parar pra pensar, uns 10 anos atrás também tinha esse preconceito, principalmente do mais tradicional, com vídeos longos. E aí foi mudando essa estereotipagem através do tempo e da utilização, né? Tu consumia o conteúdo e falava, tá, peraí, tem conteúdo bobajada, como sempre tem em qualquer lugar, mas vai depender muito do uso que eu dou a ele. Então esse mito aqui eu diria que já tá um pouquinho ultrapassado. É claro que tem dancinha, tem challenge, mas são formatos que atraem alguma parcela de uma audiência. E fazer o que se eles gostam desse tipo de conteúdo? A gente pode dizer talvez se o algoritmo prioriza demais esse tipo de conteúdo. Aí pode ser um debate que a gente fala. Mas a gente já sabe hoje que os conteúdos curtos são muito mais que isso. Ações vendidas não geram crescimento a longo prazo. Deixa eu ver em inglês isso aqui. Ok. Conteúdos curtos não levam resultado para conteúdos longos. Boa. É um bom mito, né? Principalmente eu falei que o YouTube, desde que surgiu o YouTube Shorts, ele se adaptou ao surgimento do TikTok, mas que ele iria tentar fazer uma forma de entregar os conteúdos longos nos conteúdos curtos. E ele encontrou, né? É a melhor forma? Não, mas funciona, né? Tu pode adicionar ali a cada conteúdo curto um conteúdo longo relacionado, e lá nesse conteúdo longo ou de forma geral no teu canal, tu pode ver quantas visualizações estão vindo deste conteúdo curto. E aí te dá uma ideia se a tua estratégia tá ou não funcionando. Então eu diria que é uma grande fonte de tráfego? Não é uma grande fonte de tráfego, mas é uma fonte sim, e eles levam, mesmo que pouco, algum resultado para os conteúdos longos. Você precisa de equipamentos caros para fazer bons shorts. Aí já começa a ideologia do YouTube. Porque ele fala assim, não precisa de equipamento. Mas na prática, tu consegue pegar, de verdade, assim, poder fazer um vídeo com um celular de R$1.000 e ele viralizar é uma possibilidade. Agora, na realidade, isso acontece sistematicamente? Ou a média diz que quem tem bons celulares, que consegue fazer uma captação boa, tem melhores resultados? Eu diria o contrário, né? Eu diria que tu precisa ter um bom celular para ter bons resultados no conteúdo curto. Não é porque existe a possibilidade que isso torna verdadeiro. É o que a gente sempre fala assim, aqui. Tu pode levantar, botar 6 números num papelzinho e entregar lá na lotérica, esses números serem sorteados e tu ficar milionário de um dia para o outro. Vai acontecer? A probabilidade é muito baixa. Eu nunca vou postar a minha construção de vida numa probabilidade tão baixa quanto essa, que seria a mesma coisa de fazer conteúdo com uns poucos equipamentos e ter resultado. O que eu digo, inclusive, eu falo pra vocês, comprei um celular, eu acho absurdo o preço que eu tenho que pagar num celular como ferramenta de trabalho, um celular de R$4.000 para trabalhar, eu acho um absurdo, mas é a dinâmica que nós estamos hoje, é preciso. Isso tudo sem contar o teu cenário, a tua iluminação, né? Então, assim, é muito fácil tu virar para alguém e dizer, não, equipamentos não importam. Aí a pessoa tem um celular do ano, ela tem uma casa alinhada às expectativas de uma casa ali de uma classe média alta, né? Ela tem, simplesmente ela realmente ligar, ela já teve um investimento muito grande, mesmo que não seja direto naquilo. Então, tu tem uma casa que nem tem eu sempre digo aqui, é um preconceito que se tem e ele que representa a realidade. Ninguém quer ver vídeo de pobre. E eu digo isso com muita definição do que as pessoas entendem como pobre.
Tem um vídeo, inclusive, que a gente já assistiu aqui no canal, que é isso. Ninguém quer assistir um vídeo de uma pessoa sem reboco na parede. Por quê? Porque toda a sociedade diz que tu não ter reboco na parede, tu fracassou, que é culpa tua. Então, por que tu vai dar um espaço de fala para alguém que tu já enxergou aquele conteúdo como não deveria ter aquele espaço? E eu não digo isso dizendo que nós, alguém tem. Isso é a forma que nós, como sociedade, a partir dos padrões, né, que a gente tem hoje em dia, enxergamos esse tipo de situação. E claro que a gente tem que trabalhar para mudar, ou simplesmente chegar a um ponto de que não tenhamos pessoas que passem por essas necessidades que hoje passam. Então, tu não precisa de equipamentos bons para criar conteúdo? Beleza, YouTube. Então, faz o seguinte, pega todos os teus milhões de reais que tu gasta e não usa para criar conteúdo. Assim, lá o YouTube Rewind, faz ele com um celular de 14 GB, sei lá, de memória. Existe ainda celular de 14 GB, 16 GB? Acho que não, né? Então, assim, o que eu quero dizer, talvez exista, e olha, já seja eu falando bobagem. Mas o ponto é, cuidado, YouTube, você não precisa de equipamentos caros para fazer bons shorts. É isso aqui a construção. Quando a gente fala que essas plataformas constroem a visão que eles querem que as pessoas tenham sobre elas, é através de publicações como essa, tá, gente? E aí vem alguém que já também tá alinhado a isso aqui, olha essa publicação e fala, aí, gente, eu falei para vocês, tu não precisa ter bons equipamentos para ganhar visualização. Olha aqui, o YouTube tá dizendo. É o mesmo caso que a gente viu, tá? E as empresas, elas não têm que prestar contas a ninguém, tá? Se o YouTube pegar e mentir nisso aqui, tanto faz. A gente viu algum tempo atrás o Google falando em um evento que as plataformas de redes sociais já tinham ultrapassado as mídias tradicionais em relação ao alcance e que isso era um dado do Ibope. E aí um monte de matéria de jornal fez, né? A TV já tá vencida pelas mídias sociais já tem mais alcance. E aí veio o Cantar Ibope e falou, não, olha, o Google, de onde é que tu tirou isso aí? Não existe isso. Só que o que acontece? As visualizações das matérias falando que isso era uma verdade foram muito superiores à retratação, né? Então, porque daí o Google foi obrigado a publicar uma retratação, mas que teve, assim, digamos, 10% do alcance. Então, ele espalhou uma notícia falsa. Mas essa notícia falsa, estranhamente, né? Estranhamente, ela tá alinhada ao como o Google quer ser visto na sociedade. Então, ele não tem nenhuma punição. Falar isso aqui ou não falar, na justiça é indiferente. A não ser que alguém venha, processe, faça acontecer. Alguém vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Então, enfim. Shorts não geram receita. Aqui a gente pode ser muito curto e prático. Sim, eles geram muito pouco. Nenhuma plataforma, nem o TikTok, nem o YouTube encontraram uma forma de conseguir fazer uma renda sustentável através da criação de conteúdo curto. Tu tem que fazer uma visualização estrondosa, tu tem que ir na casa dos milhões de visualizações para realmente receber um valor significativo, né, na criação de conteúdo. Então eles geram receita. A grande questão é quanto que eles geram, que é muito pouco. Os vídeos curtos do YouTube são como qualquer outra plataforma de vídeos curtos. Aí tu já sabe, isso aqui é falso, né? O YouTube vai colocar aqui que o YouTube, ele, apesar de sim... E aí, YouTube, cuidado aí com o teu protagonismo, ele é qualquer uma. Grande questão, o que muda na prática é como os usuários usam, né? Por exemplo, o YouTube é a plataforma preferida pelos homens, enquanto o Instagram é a plataforma preferida pelas mulheres. Isso já traz diferenças nos hábitos de consumo que influenciam todo o algoritmo dentro daquela plataforma. Então, os hábitos de consumo dentro das plataformas são completamente específicos, e por isso que eu te digo, tu escolhendo qual plataforma tu quer crescer, tu precisa te adaptar aos hábitos de consumo daquela plataforma. Então são como qualquer outra, o YouTube. Calma aí. Os vídeos curtos prejudicam o desempenho de vídeos longos. Isso aqui é legal, tá? Eu até vou ler o que o YouTube fala, porque eu digo que ele não interfere e eu sou bem criticado quanto a isso. Porque, claro que existe um algoritmo para conteúdos curtos e existe um algoritmo para conteúdos longos, e isso faz com que tu tenha, inclusive, audiências diferentes. Tu pode fazer um conteúdo bem diferente no conteúdo curto, formar uma audiência lá, ter um conteúdo longo que forma uma audiência lá também bem distinta. Mas não diria que uma coisa prejudica a outra. Em alguns casos, um vai estar mais alinhado que o outro em canais diferentes. Então, o que o YouTube coloca aqui é: nosso objetivo é conectar os espectadores com criadores e os tópicos que eles amam, no formato que eles preferem. Como os espectadores tendem a interagir com uma gama mais ampla de conteúdo no feed rápido dos shorts em comparação com vídeos mais longos, criamos um sistema de recomendações separados e otimizados para cada um.
É o que eu falei aqui. Embora esses sistemas compreendam a visualização em diferentes formatos, eles se concentram principalmente em atender aos padrões de visualizações únicos de cada formato. Foi o que eu comentei. Dependendo de como o teu conteúdo a tua audiência vai interagir com aquele conteúdo, vai ter um tipo diferente de resultado em cada um dos formatos. Consequentemente, não encontramos evidência de que o Shorts tenha impactado negativamente. Da mesma forma, o YouTube dizer não torna verdade, né? Ele vai sempre defender em causa própria, mas aqui eu vou concordar com o YouTube. Eu também nunca vi um resultado que interfira. Inclusive, o que eu diria que poderia interferir mais é na percepção. Por exemplo, o meu canal hoje tem 3.700 inscritos. Um canal que tinha 3.700 inscritos com conteúdo longo já era para ter uma comunidade mais engajada, mais presente nos conteúdos longos do que eu tenho hoje. Por que isso? Porque esses inscritos vieram em sua maioria dos conteúdos curtos. Então eu tenho uma comunidade bem razoável ali nos conteúdos curtos, enquanto nos conteúdos longos não tenho. Isso faz com que eu quisesse não ter os 3.700 inscritos? Eu diria que não. A dinâmica da plataforma é essa. O YouTube, ele foi, por muito tempo, a plataforma mais difícil de ganhar seguidor, tá? Porque é uma das poucas plataformas que tu consegue consumir o conteúdo sem estar logado. Ele não te induz a criar conta assim que tu entra, né? Tu consegue utilizar o YouTube sem conta, abre uma página, aba anônima aí, tu vai usar o YouTube de boa. Agora faz isso com o Instagram, tu não usa. O TikTok, tu usa 15 minutos. O Instagram, por muito tempo, a maioria, inclusive, das visualizações do YouTube vinham de pessoas sem contas. Então, as pessoas não criavam conta para seguir as pessoas. Foi só no futuro, com o Gmail e a conta do Google, né, se tornando aí acho que a palavra que a gente mais cita aqui, um monopólio, que o YouTube ele começou a realmente todo mundo consumir o YouTube logado. Isso fazia com que, por exemplo, antes tu ia para a aba em alta do YouTube, tu ganhava muito acesso, porque as pessoas, a maioria dos acessos no YouTube não tinham contas. Então, tu entrava e era a aba geral ali. Então, se tu acabava caindo naquela página, tu tinha uma relevância muito grande lá em 2012, 2013, 2014. Mais recentemente, com as pessoas já logadas e principalmente através do Android, todas as pessoas têm a sua aba inicial segmentadas a partir do seu gosto. Isso faz com que, mesmo que tu indo hoje para a aba em alta lá do YouTube, para Home, tu não ganhe tanta relevância quanto tu ganhava no passado. Shorts são eficazes se você usar os sons que estão em alta. E eu acho engraçado que o YouTube mesmo ele fala: use sons em alta para ganhar visualização. Aí depois ele vem: mito, isso é um mito. Porque eu entendo que ele quer dizer use, mas também isso é um mito. A grande questão é que fica muito confusa a própria comunicação do YouTube falar nisso, né? Se a gente buscar o conteúdo que eles lançaram há 2 semanas atrás, eles dizem: usem áudios em altos porque na média isso tem mais visualização. Mas é que tu olha para um formato de uma trend, né, que utiliza um áudio que tá viralizada, é óbvio que a média de visualizações num formato em alta vai ter uma média de visualização mais alta do que de forma geral. Então, para mim isso aqui o YouTube ele diz, mas ele não diz, e obviamente é um pouco da contradição do YouTube quanto a estes áudios. Áudio em alta pode dar mais visualização? Pode, se tu tá alinhado na utilização correta daquele áudio, mas aí o que te dá visualização não é porque o áudio te deu visualização, é porque tu tem um formato de conteúdo que não foi tu que criou, que já tá estabelecido. Então usa, te adapta a trend, utiliza a trend, mas entenda que depois tu vai fazer um conteúdo num formato completamente diferente da trend, tu não vai ter os mesmos resultados. Mito 8, você não pode construir uma comunidade com shorts. E aqui já tá um ponto que é interessante. Eu acho que a comunidade, em relação à força da comunidade, é óbvio que os conteúdos longos são muito superiores. Por exemplo, tu tá vendo esse corte aqui, tu tá assistindo esse corte eu falo pra caramba, né? Então uns 20, 30 minutos. Nesses 20, 30 minutos, tu fosse assistir conteúdo curto, tu teria passado por uns 60 vídeos pelo menos, de 60 influenciadores diferentes. Talvez um ou outro não fosse diferente, então põe 55 influenciadores aí pra ter uma média diferente. Aí depois se eu te fizesse uma pergunta, né, qual influenciador tu mais lembra? O Felipe que tu assistiu meia hora ou o Felipe entre um dos 55 que tu assistiu naquele mesmo período de tempo? É óbvio que tu vai lembrar mais do Felipe, no caso do conteúdo longo, né? Então isso faz com que o senso de comunidade seja muito maior em conteúdos longos, mas não exclui a possibilidade. Só reduz muito a formação dela através dos conteúdos curtos. E conclusão, os shorts do YouTube são uma ferramenta valiosa para criadores de todos os tamanhos e nichos. Ao desmistificar esses mitos comuns, esperamos que você possa abordar os shorts com uma compreensão clara do seu potencial e aproveitá-los para expandir o seu canal e se conectar com um público mais amplo. É isso, é assim que eu entendo quando o YouTube faz essas publicações assim, fala dele mesmo. Eu juro, eu imagino um publicitário paulista, obviamente, jovem assim, fazendo uma introdução do Disney Channel, uma voz de vamos lá galera,
Enfim, nos deu espaço pra gente falar algumas coisas boas, outras mais ridículas, outras que são menos úteis, mas espero que tu tenha trazido uma visão do que é que o YouTube, como ele enxerga os shorts e como que nós enxergamos os shorts como ferramenta de criação de conteúdo. Então, se chegou até aqui, não esquece de te inscrever no canal e clicar neste conteúdo aqui, ó, pra tu assistir, porque o algoritmo do YouTube, por mais que eu critique, por toda a vigilância que ele tem hoje, ele sabe do teu gosto, tá? Então, ele tá te recomendando esse vídeo aqui, é porque ele sabe que tu gosta, e eu te vejo lá.